Bom dia, família do grupo Pomares e do canal do YouTube. Hoje nós vamos fazer a mudança de vaso, desse vaso de 35 litros para um de 45, desse pé de figo. Ele tá meio devagar para crescer, também parte por motivo da época mesmo, que ele fica meio desfolhado, mas também porque as raízes dele já devem ter ocupado todo o conteúdo desse vaso. Eu fiz a mudança de um vaso menor ainda ano passado para esse, então já está completando um ano. Eu vou estar vendo aqui a mudança para um vaso maior. As raízes não chegaram ainda a sair pelo furo de drenagem, mas devem estar já bem emboladas na lateral. E hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço essa mudança de vaso e poda de raiz. Lembrando que existem várias técnicas. Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu me adaptei mais fácil, achei mais prático, mais simples, mais fácil. E eu tenho feito já há mais de 10 anos e nunca perdi nenhuma planta com essa prática. Vamos lá? Vou estar usando o Forte Plantio no preparo do substrato. Vou estar usando este vaso de número 45, que já tem um pé de figo de valinhos roxo nele e ele se adaptou muito bem a esse tamanho de vaso. Vou estar usando pedra rolada de rio. Esse é um tamanho médio, razoável. Prefiro assim, que a água escorre mais rápido no dreno, né? E não corre o risco das pedras tamparem o furo de drenagem do vaso. Quando é muito pequenininha, a tendência é que a pedra, algumas escorram, saem pelo furo, outras entupam o furo de drenagem. Então, quando é grande assim, fica um espaço razoável entre elas no fundo do vaso, e aí facilita o escoamento mais rápido da água. Vou estar usando este substrato, mas lembrando também que eu sempre uso ou o substrato ou a terra vegetal preta. Vou estar usando também casca de arroz carbonizada e vermiculita. Lembrando que eu sempre uso a proporção de 5 partes de terra, 3 de casca de arroz e 2 de vermiculita. Para um vaso de 40 litros, que é esse daqui, eu vou estar usando 200 gramas de Forte Plantio. Como que eu sei esse volume? Eu tenho aqui uma balancinha de precisão. Eu fui pegando as colheres e fui pesando. Coloquei a quantidade por litro, né? Que eles falam que é uma colher por litro. E aí eu vi que para esse volume de vaso dá 200 gramas de adubo. Então dá o equivalente a um copinho de água, daqueles de bebedouro descartável. A manta que eu vou estar utilizando no fundo do vaso para drenagem é essa daqui. Manta para drenagem de jardim, de vaso. Eu compro já um rolo, porque como eu utilizo bastante, então geralmente eu compro um rolo de 10 metros por 1 metro. Isso aqui para mim dura bastante tempo, porque eu vou cortar o quadrado que cubra o fundo do vaso e praticamente 1/3 da lateral do vaso com a manta. Vou colocar por cima da pedra e depois eu ponho o substrato por cima dela. Quando eu for fazer a próxima troca de poda de raiz da planta, aí eu troco a manta também. Lembrando que eu abro os furos de drenagem do fundo do vaso. Se vocês perceberem que o vaso tem um furo de dreno só no centro, um furo muito pequeno, vocês devem abrir mais furos e furos maiores, porque o ideal é a terra não ficar encharcada, que pode apodrecer a raiz, pode proliferar alguns parasitas, algumas pragas na terra, além de causar também a podridão da planta, né? Fora que também a terra vai ficar argilosa e vai compactar. Isso é a importância de você ter uma boa drenagem no seu vaso de planta. Aqui estão já as pedras condicionadas no fundo do vaso. Agora eu vou colocar a manta por cima e logo em seguida o substrato.
Aqui já tá 5 partes de terra, 3 de casca de arroz carbonizada e 2 de vermiculita. Eu vou adicionar o Forte Plantio e vou misturar tudo muito bem. O que eu uso como medida? Eu uso uma jarrinha de 1 litro. Então eu vou usar 5 jarrinhas de terra, 3 de casca de arroz e 2 de vermiculita. Vocês podem usar qualquer tipo de vasilhame, pote para medida. Lembrando que tem que sempre seguir a quantidade que eu te falei para esse preparo desse substrato. Existem diversos tipos de substrato. Cada planta tem um específico. Tem algumas plantas que têm uma particularidade que exigem um substrato diferente. Algumas exigem que você ponha um pouco de caco de telha, um pouco de pedrisco. Eu particularmente uso esse tanto para as minhas frutíferas quanto para verdura, para hortaliça, para tempero, para folhagem, para tudo. Elas se deram muito bem nesse tipo de substrato. Para facilitar a vida de vocês, um copinho de água mesmo. Ó, eu já tirei a medida nele, escrevi com um canetão que 200 gramas dá ele cheio até a tampa. Esse copinho ele tem 180 ml. Então, se você colocar ele cheio até a tampa, eu pesei na balança, vai dar o peso ideal de Forte Plantio para um vaso de 40 litros. Aqui está o vaso, já com uma boa parte do substrato preparado pronto já nele. Agora nós vamos para a fase da poda e do plantio para esse vaso. Aqui eu já removi 40% do torrão e deixei o restante. Eu nunca removo mais do que 30 a 40% do torrão. Às vezes eu tiro só 10% ou 20%. E agora eu vou passar esse torrão para esse vaso. Coloquei a minha muda aqui dentro do vaso, como vocês podem ver. Agora o que eu vou fazer? Vou completar com terra aqui meu preparado substrato na borda, até preencher faltando uns 2 dedos da borda de substrato. Galerinha, tá feito. O vaso já tá coberto, faltando uns 2 dedos para a borda. E a planta já tá agora acondicionada. Eu vou agora regar bastante até a água sair pelo dreno. E vou colocar uma plaquetinha dessa daqui como eu coloco nas minhas plantas, que é mais para capricho meu, que é para identificar nome científico, o tipo da espécie, quando eu plantei, que fica aqui também para quando vem visita em casa, quando eu não tô, minha esposa tá querendo ver, ou para minha filha, né, quando ficar maior, saber identificar a planta, saber o que é comestível, o que não é, o que é frutífera, que ela já vai saber quando que vai ser a época de cada fruta. Gente, obrigado, compartilhem. Se gostaram, deem um like lá. E na próxima semana tem vídeo novo aqui no canal para vocês. Lembrando que vocês podem deixar sua sugestão de algum assunto que vocês queiram que eu comente, que eu vou estar aqui fazendo um vídeo para vocês.